Uma boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebeu esse convite da nossa querida irmã Graça Freire, que já inclusive está conosco, né? Boa noite, Graça. Recebemos esse convite para fazermos uma palestra sobre um tema palpitante e mais do que atual, né? O Evangelho em nossa vida. Então, para nós um motivo de muita satisfação, de muita alegria receber esse convite, poder estar com vocês essa noite. Pedimos para que Jesus e a espiritualidade nos inspire, nos conduza da melhor forma possível para que a mensagem do Cristo possa fluir por nós, de uma forma fiel, de uma forma fidedigna, da melhor forma que as nossas limitações possam trazer. Que os espíritos amigos nos amparem essa noite, a todos nós que vamos chegando, a todos nós que verdadeiramente desejamos que o nosso planeta se torne um mundo feliz, que possamos compreender, viver e nos melhorar a cada dia com os exemplos do Evangelho e de nosso Mestre Jesus. E como eu estava falando com a Gabriela aqui no nosso making off, antes de começar, eu gostaria de fazer uma coisa assim, o menos formal possível, né? Então, com interação, com perguntas, eu gostaria de que todos ficassem à vontade. Eu não sei se digamos, a proforma que usam nessas palestras virtuais, e diz para ela também que eu preciso confessar que não me sinto muito confortável, né, nessas nossas palestras virtuais, porque eu gosto de interação, gosto de conversa, gosto de ouvir as pessoas também. Então, eu gostaria que todos ficassem à vontade para fazer perguntas, para questionar, para fazer comentários sobre o que a gente vai falar, que é um tema mais do que atual, né? Nós estamos aí na regeneração do nosso planeta, né? E a gente sabe que a regeneração planetária começou com todo o vigor possível, né? E a espiritualidade superior tem acelerado esse processo, e estamos vendo isso, né? O aceleramento desse processo com muitas informações da espiritualidade, muitos livros psicografados falando da transição planetária e nos dizeres da própria Joana de Ângeles, né? Faz-se urgente o retorno de Jesus aos corações dos homens. E essa nossa saudade, essa nossa angústia, um pouquinho dessa nossa dor é porque ainda não internalizamos o Evangelho do Cristo em nossas vidas. E eu gostaria de começar nossas colocações trazendo o Livro dos Espíritos, que para nós é o compêndio maior da doutrina espírita, e é onde Allan Kardec faz as colocações e as perguntas referentes à própria evolução da humanidade. E tem uma pergunta que é instigante. Allan Kardec, na terceira parte, capítulo 1, questão 625, e a maioria dos espíritas que estão aí nos ouvindo sabem dessa pergunta, né? Allan Kardec pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta que está no meu livro é Jesus. O original está: vede Jesus. Quer dizer, Jesus é um modelo de perfeição ao qual nós devemos almejar. E é fantástico o comentário de Allan Kardec. Allan Kardec diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. E a gente vai ver na Revista Espírita, de 1868, se não me engano, mês de fevereiro, Allan Kardec faz uma colocação sobre o que é um Cristo. E o espírito protetor de Allan Kardec, que foi São Luís, ele responde. São Luís diz que o Cristo é o mais alto grau dos espíritos puros. São aqueles espíritos que, mesmo encarnados, não erram mais. Eles estão em sintonia constante e única com o Criador. São os executores da vontade divina. E nós tivemos o privilégio de ter um deles entre nós, que nós espíritas sabemos dessa informação, é o nosso guia e modelo, como está aqui na resposta da 625. É o modelo de perfeição a qual podemos almejar nós que evoluímos no planeta Terra. É claro que tem essa questão também colocada, inclusive para Chico Xavier, falando que a relação entre Jesus e Deus
e fala que Jesus é o nosso Cristo planetário, mas que existem outros Cristos de outros planetas e de outras grandezas. Quer dizer que cada orbe, ele é dirigido, o processo evolutivo, ele é sempre um processo guiado, é sempre um processo dirigido. Jesus é o nosso modelo e guia, mas o modelo e guia de outros planetas são outros Cristos. E existe o Cristo responsável pelo nosso sistema. Existe o Cristo responsável pela nossa galáxia, o Cristo responsável pela nossa nebulosa, e assim sucessivamente. Se formos pensar, a evolução não tem fim. O processo evolutivo, ele é infinito. Então, os nossos modelos, as nossas aspirações, os nossos reflexos têm sempre que buscar uma grandeza maior. Mas para nós hoje, Cristo é o grande modelo, é o grande exemplo ao qual devemos seguir. E aí vem o Evangelho. O Evangelho é o modelo de vida que o Cristo trouxe para nós. A gente não pensa no Evangelho apenas como um conjunto de leis, um conjunto de normas. Na época do Cristo, Evangelho vinha do grego, que significava Evangelios, ou boa notícia. E Jesus veio trazer essa boa notícia para nós. A notícia de que o espírito é imortal, a alma é imortal, e enquanto vivendo num corpo físico, nós temos que nos aprimorar e evoluir do ponto de vista moral. É um processo de espiritualização da criatura. Obviamente, cada um de nós tem suas capacidades, seu entendimento, suas limitações, mas o modelo é o Cristo. O modelo de perfeição é Jesus. A gente pensa no nosso mestre como sendo aquilo ao qual a gente deseja, a gente almeja. E como o Evangelho entra em nossas vidas? O modelo que o Cristo deixou é um modelo de perfeição ao qual, demore mais ou menos tempo, vamos ter que nos coadunar, porque ele se relaciona ao entendimento que a gente tem de nós mesmos, a relação que a gente tem com o nosso próximo e a relação que a gente tem com o Criador. Então, nesse processo evolutivo da criatura, a partir do momento em que nos tornamos conscientes de nossos deveres, conscientes de nossa grandeza espiritual do ponto de vista evolutivo, nós nos damos um conjunto de atributos. E esse conjunto de atributos, o Evangelho do Cristo nos traz de uma forma ampla, de uma forma a crescer o nosso entendimento. Obviamente, entendemos em Jesus não uma criatura que deva apenas ser adorada, cultuada, mas, acima de tudo, os seus exemplos devem ser vividos entre nós. É esse o grande desafio. O grande desafio das religiões cristãs é tirar o Cristo do pedestal e colocar ele do seu lado, como sendo o seu instrutor, o seu professor, o seu amigo, o seu pai, o seu irmão, aquele que conquistou o que nós um dia conquistaremos. Obviamente, as conquistas que o Evangelho nos traz são conquistas de ordem moral, são conquistas que devemos nos exercitar, olhar para dentro de nós, nos conhecermos, nos reconhecermos e nos melhorarmos a cada dia. Quando vemos e falamos no Evangelho em nossa vida, nós pensamos numa terapia, numa forma de tratamento de nossos sentimentos. Porque hoje estamos vestindo um corpo físico, mas amanhã podemos não estar vestindo esse corpo físico. E qual é a diferença? A diferença é que, enquanto interagindo no corpo físico, as provas às quais eu estou sujeito me submetem de uma forma mais intensa, me submetem de uma forma mais que, de certa forma, me condicionam a minha forma de ver, a minha forma de ouvir, a minha forma de me compreender diante da vida. E enquanto que no mundo espiritual, a minha forma de ver, de interagir, de relacionar-me com a vida é totalmente diversa. A necessidade da encarnação, ela visa a evolução da criatura. A boa notícia que o Cristo veio nos dar, dentre outras, é essa. Nosso processo evolutivo é um processo único, pessoal e intransferível. E o Evangelho seria um roteiro, seria uma forma de nós nos interagirmos e aprendermos a nos relacionarmos conosco, com o próximo e com o Criador. Nós trouxemos alguns itens de alguns livros da doutrina para que a gente possa refletir um pouquinho sobre
essa questão do evangelho em nossas vidas, essa questão de como eu usar o entendimento do evangelho em minha vida. E nesse processo de entendimento, de aprendizagem, a gente trouxe um item de um livro aparentemente simples, que a gente quase não dá muito valor. Esse livro foi escrito em dupla, por André Luiz e por Emmanuel, e é interessante que Chico Xavier psicografou em Pedro Leopoldo e o outro médium psicografou em Uberaba. E um psicografou capítulos pares e outro capítulos ímpares. Esse livro é como se fosse um roteiro para o espírito que vai encarnar. Pediram para Emmanuel, olha, dá um roteirozinho para a gente, que vai voltar para a vida física, quando a gente estiver lá, para a gente dar uma lida, para a gente relembrar algumas coisas, para a gente tentar aprender e fazer da melhor forma possível aquilo que nos compete enquanto encarnados. Porque quando estamos no mundo espiritual, nós pensamos de uma forma diferente, de uma forma abrangente, de uma forma mais ampla. Porque na vida de um espírito que é imortal, o que são 30 anos? O que são 50 anos? O que são 100 anos? Então, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Quando reencarnamos, nós mudamos os pensamentos, mudamos os valores, mudamos a nossa forma de enxergar a nossa própria existência. E muitas vezes a atração, a fascinação, o desejo, o magnetismo que a matéria nos proporciona e nos promove excita as nossas inferioridades, as nossas limitações, a nossa forma ainda acanhada de entender o mundo e de entender nosso próprio processo evolutivo. Pois bem, pegamos um capítulo humilde desse livro aparentemente simples, mas quando extraímos o espírito da letra, a gente vê a grandeza desse material. Pegamos o capítulo 24, intitulado Humildade, que é, ou por muito tempo, foi considerado uma virtude teologal, um tema teológico ou um tema filosófico. Né? Santo Agostinho falou muito nesse tema, os filósofos da antiguidade também, desde a Grécia Antiga. Humildade. E Emmanuel espalha sutilmente no texto 3 definições de humildade. Emmanuel vai dizer assim: humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. A gente pode hoje ter essa reflexão, né? Então, nós hoje sabemos que só na nossa galáxia nós temos mais de 100 bilhões de sóis. Cada sol com seu conjunto de estrelas. Então, imagina quantas estrelas, quantas galáxias, quantos sóis não temos por aí. Pensar que só existe vida no nosso planetinha seria até uma falta de inteligência nossa. Então, reconhecer a nossa pequenez diante do assombroso universo, e eu diria mais, Emmanuel definiu isso aqui em 1960. Hoje nós temos multiversos. Não é apenas um universo. São universos paralelos e os cientistas já teorizaram 7. Mas tem mais. 7 já conseguiram demonstrar teoricamente. E existem mais. Outros que a gente ainda vai perceber e conhecer no futuro. Essa reflexão a gente não tinha como ter há 3, 4 séculos atrás. 1500, 1600, onde a gente achava que o Sol girava em torno da Terra. Hoje nós sabemos que a nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis. E o nosso planetinha é um ciscozinho na Via Láctea. Pois bem, a segunda definição de humildade é um atributo de Deus no reino do eu. E a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, quando a gente for falar do que Deus espera de cada um dos seus filhos. Terceira definição que Emmanuel sutilmente coloca sobre humildade. É a liberdade interior que nasce das profundezas do espírito e apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, o indivíduo que é humilde, ele tem uma liberdade interior porque ele está sempre apoiado na sua renovação, no seu aprendizado, na sua forma de ver a vida, que é sempre parcial. Porque quem se acha perfeito não está disposto e nem aberto a renovar-se. Só se melhora e só se renova quem aceita, quem entende e quem compreende que precisa melhorar a cada dia. Essas são as pequenas definições de humildade que Emmanuel traz no texto. E por que, Alexandre, que você está falando de humildade? Porque é o contrário do orgulho, que é uma das, digamos assim, um dos grilhões que ainda nos mantém presos nos ciclos de reencarnações expiatórias.
Os espíritos superiores, nos Evangelhos segundo o Espiritismo, nos dizem que são 3 os pontos que ainda nos aprisionam à vida material: o orgulho, o egoísmo e o materialismo. Então, essas 3 vertentes humanas que nos aprisionam na vida material têm que ser quebradas por nós mesmos. Enquanto eu não me reconhecer orgulhoso, egoísta e materialista, eu vou ter pouco espaço de me movimentar e de me melhorar a cada dia. Vamos falar um pouquinho só de humildade, para demonstrar o quanto é importante o Evangelho em nossas vidas e o quanto Jesus é um modelo para nós. Jesus é entendido por nós não só como uma personalidade a ser adorada, como alguém a ser cultuado, mas como um irmão mais velho, que já viveu experiências que viveremos daqui centenas, milhares, quiçá milhões de anos. E ele, em sendo nosso modelo e guia, ele tinha todas as qualidades no grau superlativo, no grau máximo, como a gente leu no Livro dos Espíritos. Ele estava em comunhão, em sintonia com Deus 24 horas por dia, o tempo todo. E nesse texto de Emmanuel, ele traz uma argumentação muito interessante, falando da própria vida do Cristo, falando do Evangelho do Cristo, no sentido de que a vida e a vinda dele foi um modelo de evolução para nós. Destacamos apenas 2 dos modelos que Jesus nos trouxe. E Emmanuel trata esses modelos como sendo uma forma profilática, uma profilaxia do Evangelho em nossas vidas. Cada um desses modelos tem 2 situações. O primeiro modelo seria a manjedoura, e o segundo modelo seria a cruz. É claro que cada um pode ter um entendimento desses símbolos. Nós estamos tentando extrair o que o Evangelho nos oferece, o que a vida de Jesus nos oferece, o que o modelo e guia evolutivo nosso oferece. Eu peço perdão, eu falei no início para a Gabriela que eu ia deixar algo como tentar fazer como uma conversa, e a gente só tem acesso às pessoas que estão presentes caso as pessoas se manifestem. Então, fique à vontade para dar boa noite, para se manifestar. Eu vou tentar interagir, tá? Se fizerem alguma pergunta, eu vou tentar responder, vou tentar conversar com vocês. Disse no início e repito, não me sinto tão à vontade nesse modelo de palestra virtual, mas a gente tenta trazer a mensagem o mais fiel possível ao nosso Mestre Jesus. Então, fique à vontade para perguntar, para questionar, por favor, para nos ajudar, para não concordar, fiquem todos à vontade, por gentileza. Jesus, nosso modelo e guia, nos trouxe o Evangelho. E eu trouxe aqui 2 profilaxias de Jesus para o nosso processo evolutivo. Na própria vida, no próprio exemplo, na própria forma que ele viveu entre nós. Porque nós entendemos o Evangelho do Cristo não apenas como os ensinamentos dele, porque verdadeiramente um guia, ele vive aquilo que ele prega. Porque é muito fácil eu pregar uma coisa e não vivê-la. Jesus não. Ele vivia, exemplificava e ensinava. Então, antes de ensinar, ele viveu essa realidade. Ele já tinha esse processo evolutivo dentro dele. E eu trouxe as profilaxias que o mestre nos oferece, para que a gente evolua da forma menos sofrida, menos dolorosa, menos angustiante possível. É possível renascer sem dor? Não. É possível renascer sem ter provas e expiações? Só se for um missionário. Se tiver algum anjo ouvindo aí, missionário do Cristo, eu peço licença, né, para ele, que ele é uma exceção à regra. Ele está aqui por amor. E tudo que ele vive não tem sofrimento. Porque a gente entende que o sofrimento é a forma como a criatura interpreta o que chega até ela. A dor é necessária no processo evolutivo. Aliás, a gente brinca, né? Eu acho difícil vocês terem visto alguma criança que nasceu e não chorou, né? E por que a criança chora? Chora porque sente dor. E não é pouca dor. Muitos estudos já demonstraram que a criança, ao nascer, sente por volta de 2/3 da dor da mãe. Entre 60% e 70% da dor que a mulher sofre no parto, a criança sofre ao nascer. Então a gente chora quando nasce porque dói. E não é pouco.
que eu quero dizer com isso? Que a dor faz parte do espírito que reencarna. Agora, a forma como eu interpreto esse processo doloroso que vai fazer a diferença na minha vida. Que vai fazer essa dor ser um sofrimento ou ser um aprendizado. Ser algo que me desconstrói do ponto de vista emocional ou algo que me engrandece do ponto de vista moral. Jesus nos trouxe muitas profilaxias. No Evangelho do Cristo, aliás, no Evangelho que os evangelistas escreveram, né, nos 4 evangelhos, a gente tem por volta de 26 curas de Jesus. A gente vai trazer por alto aqui pelo menos duas, para mostrar como Jesus atuava nas causas profundas de nossas dores, de nossas mazelas, de nossas imperfeições, mas o objetivo aqui não é esgotar. O objetivo aqui é que a gente entenda que a vida e vinda do Cristo tem que servir como modelo para nós. Então, quando eu estiver diante de uma situação aflitiva, de uma situação dolorosa, de uma situação onde eu tenha que fazer uma escolha, eu pare e pense: o que Jesus faria se fosse eu? Como Jesus agiria se fosse ele nessa situação? Será que eu gostaria que o outro me fizesse o que eu estou fazendo? A nossa lei áurea, faça ao outro o que você desejaria que o outro te fizesse. Porque esse é o nosso melhor. Mas vamos às profilaxias ditas por Emmanuel do nosso Mestre Jesus. A manjedoura. E muitas vezes a gente pode ficar fixado nos aspectos exteriores da manjedoura, e todo mundo sabe aqui o que é a manjedoura, né? Que é aquela estrutura de madeira onde se colocava alimento para os animais, né? Nos currais da antiguidade, né? Nos pastos da antiguidade. Jesus nasceu numa manjedoura. E ele nasceu numa manjedoura para nos dar 2 ensinamentos valiosíssimos, preciosíssimos, que muitas vezes não paramos para pensar. O primeiro ensinamento: avançar para frente sem prender-se. Nosso modelo e guia espiritual nasceu numa manjedoura para nos mostrar que não depende de onde eu tenha vindo o meu processo evolutivo. Depende para onde eu estou indo. Depende do que eu carrego, de como eu ajo, de como eu interajo com o meu próximo e com a vida. Avançar para frente. Não interessa de onde você veio. Interessa para onde você está indo. Interessa os seus sentimentos, as suas intenções, a sua forma de agir. Avançar para frente sem prender-se. E nós só deixamos de avançar quando nos escravizamos às conquistas que já temos. Então, muitas vezes a gente tem uma conquista e aí fica preso naquilo. Não quer avançar mais. Não, tá bom aqui, vou parar por aqui. Parando de avançar, paramos de evoluir. Evolução é movimento. Segunda lição da manjedoura: projetar o melhor de si nos caminhos do mundo. Nós precisamos projetar o que temos de bom. Nós precisamos projetar nossas qualidades e nossas virtudes, a fim de que contagiemos nosso ambiente íntimo, nosso ambiente próximo e, quiçá, o ambiente de nosso planeta. Projetar o melhor de si é um exercício espiritual. Como diria o próprio Chico, a caridade é um exercício espiritual. Nós precisamos exercitar as nossas virtudes. Nós precisamos fazer acender a nossa luz. Ainda que seja uma luz de uma vela pequenininha, ela clareia e ilumina metros e metros de escuridão. Projetar o melhor de si nos caminhos do mundo. Um dos compromissos nossos enquanto cristãos é darmos sempre o nosso melhor e nunca exigirmos o melhor dos outros. Jesus foi assim. Ele sempre deu o seu melhor em todas as circunstâncias em que ele viveu entre nós. E espera de nós isso. Não nos cobra, porque o amor não cobra, o amor não exige, o amor não impõe. O amor apenas se doa. E Jesus se doou de forma íntegra e integral para nós. Recordando, a profilaxia da manjedoura, avançar para frente sem prender-se. E só deixamos de avançar quando nos prendemos às conquistas já realizadas. Projetar o melhor de si mesmo nos caminhos do mundo. Só evoluímos moralmente quando nos projetamos e nos doamos de forma integral ao nosso semelhante. Esse
o primeiro modelo, a primeira profilaxia, de tantas outras, né? Nós trouxemos apenas 2 exemplos para que a gente possa refletir, para que a gente possa tentar, nesse momento tão duro, tão delicado, tão conturbado da transição planetária, onde é feita a ceifa do joio e do trigo, a gente seja reconhecido como cristão, como diz o próprio Evangelho. Reconhecereis os meus verdadeiros discípulos por se amarem mutuamente. Então, o que Jesus nos pede é o amor. Seja ele gigante, seja ele fragmentário. Doemos o nosso melhor sempre. Profilaxia da manjedoura. E trazemos uma outra profilaxia, essa bem mais dolorosa, a profilaxia da cruz, né? Aliás, para quem não sabe, o símbolo da evolução do planeta Terra é a cruz, na qual colocamos o nosso guia e modelo. Foi a iniquidade humana, foi o orgulho humano, foi o egoísmo humano, foi o materialismo humano que colocou o mestre na cruz. Esse não era o único caminho que ele deveria ou poderia seguir. A maldade que ainda habitava, e muitas vezes ainda habita em nós, colocou o mestre na cruz. Mas ele ficou na cruz 3 dias e de lá saiu, amando da mesma forma que amava antes de ir para a cruz. E muitas vezes ainda colocamos ele na cruz, ou nos colocamos na cruz dele, o que é pior ainda, o que é muito pior, porque demonstra que não aprendemos o que é ser cristão, não aprendemos o que é perdoar, o que é auto-perdão, o que é evolução. Culpar-se, não. Culpar-se, nunca. Corrigir-se, sempre. A profilaxia da cruz. Olvidar todo o mal. Jesus reaparece depois da crucificação e todo mundo, cadê o prego? Cadê a marca? Cadê os espinhos? Cadê o furo no tórax? E Jesus, olha, vida nova, vida que segue. Esqueça o mal. O mal abasta a cada dia, a cada hora, a cada momento. Quando nos fixamos no mal, seja ele que chega até nós, ou pior, que sai de nós, é sempre um retardamento do processo evolutivo. Quando Jesus reaparece para demonstrar a imortalidade da alma, ele esquece todo o mal que haviam feito para ele. Aliás, na cruz, ele já dá a lição do perdão, que seria uma outra palestra. A lição do perdão, poderíamos falar um ano inteiro da lição do perdão do Mestre para com todos nós, que nunca nos exigiu e nunca nos exige nada, mas ele espera tudo de nós. Ele espera o nosso melhor. E eu diria mais, né? Seria até ousado. Uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios pelos quais o espírito encarnado, a alma, deve passar é reencontrar os desafetos do passado e suportar novamente seus espinhos, suas agruras, o seu veneno. Esse é um dos mais difíceis, uma das mais difíceis provas pelas quais nós passamos na encarnação. Reencontrar os desafetos do passado e olvidar todo o mal, esquecer o mal, porque o mal pertence àquele que o comete. Nos dizeres de Madre Teresa de Calcutá, os bons, eles merecem o meu amor. Os maus, esses sim, eles carecem do meu amor. Olvidar todo o mal. O verdadeiro mal não é o que entra em nós, mas o que sai de nós. Porque o que sai de nós procede de nosso íntimo, procede de nossa alma. O que entra em nós, ele é do outro. Ele não é nosso. Ah, mas ele me fez mal, ele me xingou, ele me violentou. O mal se basta a cada dia. Perdão sempre. Ah, Alexandre, mas é complicado, né? Claro que é complicado. Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus não disse que ia ser fácil. Aquele que quiser seguir-me, que tome a sua cruz e carregue-a. É um desafio, principalmente na transição planetária. É um desafio. Ser cristão é um desafio, mas não maior do que as nossas possibilidades, do que o nosso conhecimento, do que a nossa capacidade de nos melhorarmos a cada dia. Olvidar todo o mal.
Esse um grande exemplo que Jesus trouxe para nós esquecermos, para nós perdoarmos todo o mal que chegue até nós. Porque se não perdoarmos o mal, se não esquecermos o mal, do ponto de vista espiritual, morreremos, faliremos, cairemos em nossos próprios desatinos e erros. Olvidar o mal é necessário para quem deseja evoluir espiritualmente. Outra lição da cruz: recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. A cada dia devemos recomeçar. A cada dia devemos pensar no que de melhor podemos fazer e refletir se estamos fazendo o nosso melhor, se estamos projetando o nosso melhor, se estamos avançando sem nos aprisionarmos a coisas, a pessoas e as circunstâncias. Tudo que Deus traz para nós é material de evolução, de aprendizado, de aprimoramento moral. Mas o apego às circunstâncias às quais relacionamos com coisas, com pessoas e com cargos define o nosso processo evolutivo. Isso determina como estamos evoluindo, como interagimos, como recomeçamos a cada dia. Tem uma frase muito bonita que Chico Xavier disse uma vez, e é uma frase forte, né? Se a gente for parar para pensar, Chico Xavier, com 70 anos de mediunidade, disse o seguinte: tudo que aprendi com a doutrina espírita é que precisamos recomeçar sempre. Precisamos recomeçar sempre. A cada dia, um novo recomeço. A cada manhã que você acorda, é uma nova aprendizado, é uma nova forma, é uma nova oportunidade que temos diante da vida. E nem sempre sabemos aproveitar essas oportunidades que a vida nos traz. Obviamente, nesses momentos tão conturbados, de tantas violências, sejam elas violências de ordem pessoal, violências de ordem social, violências coletivas, é um desafio. Ser cristão é um desafio. Mas a gente para e pensa, há 2000 anos atrás não era muito pior? Há 1000 anos atrás não era bem pior? E muitos cristãos venceram. Muitos cristãos que foram contemporâneos do Cristo venceram a si mesmos. Porque esse é o grande desafio. O evangelho na nossa vida não é eu querer que o outro seja como eu desejo. É eu me melhorar a cada dia. Aliás, a Fernanda está colocando aqui, né? Difícil, mas não impossível. Um dia de cada vez, exatamente, Fernanda. Então, assim, o que eu penso, né? A definição de Allan Kardec, né? E Paulo reverbera e corrobora isso. Allan Kardec diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quer dizer, quem conheceu o Alexandre há 20 anos atrás, sabe que hoje ele está um pouquinho melhor. E a cada dia ele tenta melhorar. Isso é ser verdadeiramente espírita. O esforço que eu emprego para domar as minhas inclinações para o mal. Não somos completamente bons. Se assim o fôssemos, não teríamos necessidade de estar aqui. Essa que é a verdade. A evolução moral, ela se dá no contato com a matéria, nas vicissitudes, nas dores, nos dissabores, em todas as frustrações pelas quais nós passamos. É por isso que a gente está falando de profilaxia. A profilaxia vem do Evangelho, vem da vida do Cristo para nós. A manjedoura e a cruz. Então, temos que acordar para a vida e compreender que só temos o direito, o dever e a capacidade de transformarmos-nos a nós mesmos. Não adianta ficar indignado com A, com B, com C, com X, com Y, com Z. Não adianta. Temos que fazer o nosso melhor. Jesus, quando veio, não brigou com Pilatos, não brigou com senador romano, não brigou com publicano, não brigou com fariseu, não brigou com prostituta, não brigou com ninguém. E durante 2000 anos nós deturpamos, nós distorcemos, nós reinventamos o cristianismo de todas as formas possíveis, mudando tudo que estava fora. E esquecemos que a única coisa que o Cristo pediu para nós é que nos amássemos, é que transformássemos nós mesmos
e não o mundo exterior. Só temos a capacidade de transformarmos-nos e não de transformar os outros. Quando voltarmos para a pátria espiritual, nos vai ser perguntado, e aí? O seu compromisso era esse. Era melhorar X% nesse teu problema, nessa tua falta de humildade. O que você conseguiu, Alexandre? Quanta luz você acendeu? Quantas lágrimas você secou? Quantos corações você ajudou? Quantas dores você sanou? Quão bom você foi para o seu próximo? Isso nos vai ser questionado. O quanto eu me melhorei? E não as coisas materiais, que são perecíveis, nos próprios dizeres de Emmanuel. Tudo que pode ser visto e pegado e tocado, ou morreu, ou está em processo de degradação. Não faz parte do mundo real, do mundo espiritual. Tudo que é matéria é transitório, é instrumento de evolução e progresso para nós. Não teremos para sempre isso. Aliás, daqui a alguns bilhões de anos, esse próprio planetinha que a gente ama tanto vai voltar para a poeira. E se Deus quiser, a gente vai estar construindo outros planetas para outros princípios inteligentes evoluírem. Queira Deus que daqui a alguns bilhões de anos, né, nós temos aí 4,5 a 5, o tempo de vida útil desse planeta são 15, estamos num terço do planeta, somos jovens ainda, né? Um terço da nossa vida útil já está queimada, faltam 2/3 aí, para quem quiser continuar evoluindo por aqui. E para quem quer continuar evoluindo no planeta Terra, cujo modelo e guia é Jesus, precisa coadunar com seus ensinos. Quais ensinos? O amor, o perdão, a humildade, a caridade. Aliás, a gente gosta muito de falar, né? A gente fala muito em amor, mas a língua portuguesa ela é muito traiçoeira nesse sentido. A gente chama de amor muita coisa que, do ponto de vista cristão, não é amor. Você pode chamar do que quiser, mas falando em amor do ponto de vista cristão, o amor ágape, o amor incondicional que o Cristo nos trouxe, a visão é diferente. A visão é fazer sempre o seu melhor para todos que cruzem o seu caminho. E, didaticamente, no capítulo 11, item 9, Fênelon vai esmiuçar isso um pouquinho para a gente, para que a gente não tenha dúvida, né? Se alguém tem dúvida, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. O amor e as filhinhas do amor. O amor tem 7 filhas. Tudo que eu fizer que não contiver uma ou mais das filhas do amor, eu posso chamar do que eu quiser. Mas não é amor do ponto de vista cristão, dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Então vamos lá. Caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação e sacrifício. Esse é o amor cristão, que o Cristo viveu em plenitude entre nós. Ele viveu na intensidade máxima. Intensidade máxima. Caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação e sacrifício. Essa foi a vinda e a vida do Cristo. Nós pegamos apenas a humildade para termos um entendimento ainda que razoável, ainda que superficial, da importância da vinda dele entre nós. E eu trouxe aqui duas situações onde Jesus atua com uma humildade, digamos assim, próprias do Cristo, próprias de um mestre, próprias de quem ensina o que é ser humilde. A primeira passagem que eu trouxe para a gente refletir, o Carlinhos está falando aqui, né, Carlinhos? Verdade, o Evangelho nos ensina pelo exemplo de Jesus a prática do amor cristão. Exatamente, Jesus, antes de ele ensinar, Carlos, ele vivia. Por isso, ele é um terapeuta por excelência, um psicoterapeuta por excelência, ele é um instrutor por excelência, porque antes de dar palestra, ele vivia. Ele ajudava, ele amparava. Tudo que ele ensinou foi algo que ele já tinha incorporado na própria vida dele. O exemplo dele é forte por isso, porque ele não só falou, não foi só um mestre de oratória, de palavras, ele viveu o amor no grau máximo entre nós. E ele sabia que isso era necessário, porque o objetivo dele era marcar os nossos corações de uma forma inesquecível. E por isso, tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento, né? Porque a gente sente saudade dele, da vinda, do amor dele por nós. Vamos
há duas curas do ponto de vista moral, espiritual, onde o Cristo vai no cerne, ele vai no âmago da questão. Porque Jesus tem isso. Nas curas de Jesus, a gente pode se circunscrever a achar que Jesus estava curando só corpos enfermos, expulsando espíritos malignos, curando obsessões. Pode até ser que o problema que se apresentava era esse, mas Jesus ia no cerne, ia no âmago, ia no íntimo do problema de cada um. Porque Jesus, ele já tinha o processo evolutivo no grau máximo. Imaginem nós, né? Chico Xavier tinha assessoria de Emmanuel. Imagina os guias espirituais do Cristo. Eram Cristos da grandeza dele ou maiores ainda. A literatura diz que vários livros falam isso, né? A literatura espírita, né, fala isso de uma forma mais magistral, mas tem outras literaturas também que trazem, né, não espíritas, falando da figura de Jesus, da imponência, do grau de empatia desse espírito. Né? Então, Emmanuel diz que era impossível ficar impassível à presença dele. Ou o amavam ou o temiam. O próprio Emmanuel, né, quando encontra com Jesus lá há 2000 anos, ele cai de joelhos e começa a chorar. Tamanho magnetismo desse espírito, tamanho amor que ele exalava. Né? Quem aqui já teve contato com pessoas muito caridosas, muito boas, muito empáticas? Né? Eu tive a felicidade de encontrar o Chico Xavier em pessoa, era ainda criança, pré-adolescente. Na minha época, 12 anos era criança. Né? Hoje não é mais assim, mas na minha época, há muito tempo, a long time ago, 12 anos era uma criança. Eu tinha a mentalidade, a cabeça de uma criança com 12 anos. Encontrei com o Chico Xavier. E assim, é uma sensação hoje, com 50, eu lembro como se fosse hoje. A presença dele, o magnetismo, o carinho, e você não conseguia, sabe, entender a tamanha emoção que você sentia perto daquele espírito. Chico Xavier, o irmão nosso do nosso patamar. Agora imagine um Cristo planetário. Imagine o magnetismo desse espírito, o amor desse espírito. Pois bem, a capacidade dele ir no âmago das nossas dores, das nossas questões, dos nossos sofrimentos, vai além da nossa compreensão. Eu trouxe apenas 2 curas. A gente tem 26. E aqui Jesus atua como um terapeuta. Diz assim, narrado por João, capítulo 13, versículos de 3 a 5. Eu vou ler aqui textualmente, da tradução de Haroldo Dias. Diz assim: sabendo que o Pai lhe deu todas as coisas nas mãos e que ele viera de Deus e partiria para Deus. Então a gente está falando aqui de um espírito que tem consciência da sua grandeza espiritual. Olha a humildade desse espírito. Sabia que vinha de Deus e partia para Deus. Então Jesus sabia que era o governador espiritual do planeta e que era o Cristo. Era o escolhido por Deus para trazer a revelação do amor. Não é alguém humilde por acaso, não. É grandeza mesmo. Levanta-se da ceia, depõe a veste e toma um pano de linho e cinge-se, à moda dos escravos da época. Então, contextualizando, os discípulos discutindo quem era o maior discípulo, que Jesus fala que ia deixá-los, que não ia mais ficar com eles na Santa Ceia, e falou, olha, daqui a pouco eu vou voltar para casa, vou voltar para a governadoria do planeta, e vocês vão ficar aqui. E vocês vão levar adiante a conversão da humanidade, o processo de regeneração da humanidade. Eu vou assessorar vocês, mas vocês vão ficar aqui. E eles começaram a discutir quem era o maior discípulo. A gente tem detalhes disso no livro Boa Nova, da Ceia. É interessantíssimo também, né? Tem a negação de Pedro, tem alguns detalhes que nos evangelhos não conta, mas no livro Boa Nova, em outras obras de Humberto de Campos, há detalhes desses processos, muito interessante. Eu sugiro, quem quiser ler Boa Nova, tem lá detalhes desse processo aqui. E a gente, pelo tempo, né, não vamos conseguir chegar. Mas os discípulos discutindo para saber quem era o maior. Jesus para de comer, pega uma bacia, enche com água, pega um pano de linho e coloca sobre a sua cintura, como se fosse um escravo. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com um pano com o qual estava cingido.
os discípulos discutindo quem era o maior discípulo, e Jesus, que era, é e será o nosso mestre por muitos e muitos e muitos milhões de anos, porque é isso que levaremos para chegarmos a ser como ele é hoje, milhões de anos, parou a ceia, parou de comer e começou a lavar os pés dos discípulos, para mostrar um Cristo lavando os pés, para mostrar que para Deus, você sendo humilde, você sempre se engrandece, para mostrar para os seus discípulos que a discussão não é saber quem é maior. Aliás, os dizeres são do mestre. Para Deus, o maior é sempre o que mais serve, pois o filho está sempre na casa do Pai. E nós costumamos dizer, né, eu até parei com isso, eu sou trabalhador espírita, eu sou trabalhador disso, trabalhador... Eu não sou mais trabalhador, eu sou filho de Deus, e eu faço a vontade de Deus aonde Deus me chamar, aonde Ele me chamar. E como é que eu sei que Deus está me chamando, Alexandre? Como é que eu sei que Deus está me convidando a agir? Através das circunstâncias e através das pessoas que cruzam o meu caminho. Então, eu projetando, eu potencializando o que eu tenho de bom, Deus age através de mim. E se eu me comporto como um filho de Deus, eu estou na casa do Pai, aonde eu estiver, vestindo o corpo físico, sem corpo físico, da forma como eu esteja agindo. Jesus traz isso para a gente. A reflexão é exatamente essa. O que de bom sai de mim? O quão bom eu sou para o meu semelhante? Como eu ajo nas circunstâncias difíceis e dolorosas? Porque ser cristão quando tudo é favorável é muito fácil. Mas quando a dor bate na minha porta, quando a doença bate na minha porta, quando todas as séries de dificuldades e frustrações batem na minha porta, que cristão eu sou? Como eu ajo com o meu semelhante nas situações em que eu sou exigido? Jesus traz a terapia da manjedoura e da cruz. É terapia. Evangelho é terapia. É você se comportar de uma forma diferente. Tinha uma frase muito bonita que diz assim: o cristão verdadeiro, enquanto a maioria das pessoas está fugindo do incêndio correndo, ele vai lá para apagar o incêndio. Ele vai lá para ajudar. Então, quando está todo mundo criando briga, discussão, criando animosidade, criando dificuldade, você tem que ir lá para resolver. E se você não pode resolver, não piore. Não complique. Não crie constrangimento. Não crie dificuldade aonde você não pode gerar facilidade. Isso é ser cristão. Isso é seguir o exemplo de Jesus. Essa cura era a cura para os discípulos. Jesus lavar os pés dos discípulos era a demonstração de que eles, discutindo para saber quem era o maior, eram todos pequenos, diante da missão, diante de todo o investimento espiritual que ele estava fazendo. A maioria se envergonhou. E Pedro se revoltou. Mas aí são cenas de outro capítulo, né? E aí vem a negação de Pedro, porque 3 vezes ele nega. Então tem toda um desdobramento desse processo, que não vem ao caso, porque a gente tem aí pouco mais de 10 minutos. E eu quero trazer uma outra cura de Jesus. Essa cura também é maravilhosa. Essa cura está em Lucas, capítulo 8, 45 até 48. A cura da mulher hemorroísa. Eu vou trazer só esses 3 versículos para a gente entender a grandeza de Jesus, a magnitude espiritual do nosso guia e modelo, e o quanto o evangelho que ele nos trouxe, que não é apenas o que está escrito. E a mensagem grande que a gente quer deixar é essa. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a vida dele entre nós. É o quanto ele marcou, marca e marcará profundamente as nossas emoções. Vamos ao texto de Lucas, capítulo 8, 45. Disse Jesus: quem me tocou? Numa multidão enorme, um monte de gente se debatendo, se acotovelando e brigando. E aí, Pedro, mas quem te tocou, senhor? Tá cheio de gente aqui batendo, cutucando, e a gente tentando te proteger, e não tem jeito, e o povo encostando e tal. E Jesus fala, né? Quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou,
pois eu percebi um poder que saiu de mim. A palavra em grego é dínami, é poder mesmo. Alguém tocou em Jesus com tamanha intensidade espiritual, com tamanho desejo, com tamanho sentimento de necessidade, que extraiu energia do Cristo. Vendo a mulher que, se não ocultara, veio trêmula e prosternando-se, quer dizer, ajoelhando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele. Falou de todo o sofrimento, da angústia dela, de estar com hemorragia há mais de 20 anos, né, e isso trazia uma série de constrangimentos, inclusive de isolamento social, era uma mulher impura. Então, tem todo um contexto, digamos assim, cultural nesse processo, né, que não vem ao caso também. Foi curada imediatamente. Disse a ela, Jesus disse para a mulher que tocou, retraiu uma energia espiritual que imediatamente a curou. Jesus responde: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. A mulher retira uma energia espiritual do Cristo pela fé dela. E Jesus fala que não foi Jesus que a curou, foi a fé da própria mulher que a curou. Porque ela teve um movimento, ela teve uma ação, ela teve o desejo de ficar curada, e ela sabia que se aproximasse do Cristo, ela conseguiria ficar curada. E ela se curou. E Jesus fala que não foi ele que a curou. A tua fé te curou. E na grande maioria das curas de Jesus, eu já falei isso antes, reitero, a gente tem por volta de 26 curas nos evangelhos citadas que Jesus as proferiu. Na grande maioria delas, a gente vai estudar e Jesus fala: vá em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, foi a tua fé que te curou. Exatamente a humildade do Cristo, dizendo que ao se aproximar dele, não é ele que vai nos curar. Jesus não vai curar ninguém, porque ele sabe disso. Ele sabe que a responsabilidade do processo evolutivo é pessoal, única e intransferível. Então, nós cristãos não podemos pedir para Jesus: Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me socorre. Isso é infantil, é infantilidade nossa. Porque as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos são escolhas, ou são necessidades, ou são provações, ou pior, são expiações. E aí entra um detalhe, né? Mas e agora? É prova ou expiação? Na prática não faz muita diferença. Na prática, viva, sobreviva e cresça. Essa é a prática. Mas, obviamente, do ponto de vista geral, quando eu passo por uma situação aflitiva, dolorosa, de sofrimento, e a aceito com resignação, é uma prova, na maioria das vezes. Aquelas às quais eu passo reclamando, xingando, prorrompendo em prantos, me desesperando, criando dificuldade para mim, para o meu próximo, e conspirando contra a própria paternidade divina, maldizendo o Criador, obviamente eu não aprendi a lição. Não foi prova. E na maioria das vezes é uma expiação. Então, para que cresçamos, precisamos mudar o nosso foco, a nossa lente, a nossa forma de enxergar as nossas limitações. A gente tem pouco tempo, eu queria ler mais um trecho aqui. São 2 trechos curtos do livro Caminho, Verdade e Vida, para trazer um pouquinho dessa questão da humildade. E se conseguirmos crescermos, ainda que alguns milímetros em humildade, com certeza a gente permanece por aqui. A notícia que a gente tem é que os espíritos devotados ao mal, devotados ao desamor, devotados à desunião da criatura humana, não estão tendo mais oportunidade de reencarnar nesse planeta. Estão sendo exilados para outros mundos de provas e expiações e outros mundos de evolução refratária à nossa que a gente está. Nosso planeta está se transformando. E se quisermos continuar evoluindo nesse planeta, precisamos nos transformar também. Eu vou ler aqui o Carlinhos, ele faz uma colocação. Por isso a importância da boa vontade. Perfeito, Carlos. Da confiança em Deus e de jamais desacreditar. Nosso destino é conquistar o homem de bem em nós. Perfeito, né? E Allan Kardec é maravilhoso, né? Quando ele fala no homem de bem, ele traça uma série de qualidades da melhor forma possível e fala: olha, aqui não tem tudo, mas quem está praticando isso já está no caminho. E esse é o caminho mesmo, se melhorar a cada dia.
é demonstrar para o outro, na prática, que você é um verdadeiro cristão, sendo verdadeiro espírita, se melhorando moralmente a cada dia. Eu trouxe aqui, do livro Caminho, Verdade e Vida, item 24, O Tesouro Enferrujado. São 2 pequenos fragmentos de texto que eu gostaria de ler para a gente refletir sobre essa questão da humildade, para a gente poder encerrar. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus, é aquilo que a gente falou lá no início, são sagrados. Todos os sentimentos são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho. O Evangelho que é o nosso modelo de vida, o Evangelho que é o objetivo maior de estarmos aqui encarnados. A história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. O ouro vem de Deus, nós aprimoramos ele dentro de nós. O ouro, obviamente, os sentimentos, os melhores sentimentos. E dentre eles, hoje a gente trouxe a humildade. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai, para a grandeza do divino serviço. Então, quem está a serviço de Deus se engrandece sempre. Por isso Cristo veio até nós, para nos trazer o Evangelho, para nos mostrar que o verdadeiro engrandecimento é ser instrumento de Deus, com quem estiver, como estiver e com o que tenha. Independente do que tenhamos, das conquistas espirituais, projetando o que a gente tem de bom, trazendo a profilaxia, avançar para frente sem prender-se, projetar o melhor de si mesmo nos caminhos do mundo, esquecer todo o mal que te fizeram e nunca fazer o mal a ninguém, obviamente. Isso a gente evita falar, que é o óbvio, né? Quem faz o mal está cavando o próprio inferno para si mesmo. Está criando as próprias angústias, as quais ele vai colher ali na frente. E cada vez mais a gente percebe que o mal está circunscrito em si mesmo. Recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. E a gente vai encerrar trazendo uma mensagem do Boa Nova, onde Jesus tem um diálogo com João, esse diálogo lindíssimo, e a gente recomenda a leitura e o estudo desse livro. Jesus diz assim para João: cada criatura traz em si a centelha da vida. Muitos, João, erguem a muralha da negação, mas eu te digo, todos os redutos de sombra cairão um dia, e a luz do Criador brilhará em cada um de nós. Não é por outra razão que eu disse, vós sois deuses. Sabia Jesus que o Criador também se manifesta em cada um de nós, e que Deus não é encontrado apenas na magnificência celeste. Deus é encontrado também em você. Deus está dentro de nós. A luz divina brilha dentro de nós. E cada um deve fazer brilhar a sua luz. Nos dizeres de Emmanuel, a gente termina as nossas colocações agradecendo a caridade, agradecendo a paciência de todos, e quem sabe nos reencontrando fisicamente, né, o quanto antes possível, para que a gente possa se abraçar e valorizar mais o contato, o abraço, o amor mútuo, né? Uma das lições que toda essa situação de transição está nos colocando a xeque é exatamente isso, valorizarmos uns aos outros cada vez mais. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe
vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Fica o nosso desejo que possamos, cada vez mais, fazer brilhar a nossa luz. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos ampare nesse processo de transição planetária. Fiquem todos em paz. Uma boa noite.